Olá, olá, olá! Boa noite! Boa noite! Quem anda por aí? Paulinha, querida! Muitos beijos! Boa noite! Muito bem-vindo! Muito bem-vinda! Prazer ter você aqui nessa live terapia, o nosso momento das segundas-feiras, né? Esse momento é um momento muito especial para mim, uma oportunidade da gente se conectar, um jeito da gente estar mais pertinho. Quero me desculpar, assim, do fundo do coração. Na segunda-feira passada eu não tive condições, o que é raríssimo, gente. Eu não me lembro quando eu deixei de fazer a live, acho que só quando eu viajei. Mas eu tive uma enxaqueca muito, muito forte e eu não tinha condições de estar aqui segunda passada. Então é o seguinte, eu vou compensar, tá? Eu vou caprichar. Eu vou caprichar. Muito bem-vindos. Débora, querida, beijo. Gisele, meu amor. Paulinha, Eriquinha, né? Do fã-clube. Muito bom ter vocês aqui. Quero dar um beijo no meu papai que tá assistindo. Beijo especial para ele. Helena, querida. Beijos, e para todo mundo que ficou preocupado comigo, recebo meu abraço, tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigada pela preocupação. Me senti muito mal de não estar aqui com você na segunda-feira. Que bom que a gente tá junto hoje, tá? Sou ser humano, né? Às vezes dá uma falhada. Bom, às vezes não, várias vezes dá umas falhadinhas. Queridos do meu coração, todo domingo eu deixo para vocês os temas que eu penso que são temas pertinentes de acordo com o que vocês tinham colocado no stories das temáticas que vocês gostariam que eu abordasse. Dessas temáticas, estas daqui que eu vou colocar neste minuto, ó. Ah, muito bem-vinda, a Glaze aqui. Peraí que eu vou colocar aqui, ó. Peraí. Prontinho. Ah lá. Fixei, tá bom? Temas de hoje, os perigos da carência, e o segundo tema, só gosto de quem não presta. Você é carentão? Carentona? Tá se relacionando com alguém? Não sabe identificar se é carente ou se não é? É disso que a gente vai falar. E só gosto de quem não presta. Você é daquelas pessoas que só se interessa pela pessoa problemática, atrapalhada, difícil pra caramba, que não se posiciona. Uma pessoa que tá o tempo inteiro sem te respeitar. Sobre esses dois temas que eu vou falar. E o terceiro tema, aí é surpresa. Aí eu vou chamar uma pessoa aqui para conversar comigo de um tema muito legal que vocês vão saber só na hora. Então se você quiser ficar até o final, vai ser um prazer. Podemos mandar brasa? Tá todo mundo aqui? A Tatiza aí, meu amor. Beijo. Dudinha, querida. Textos da Tiara linda. Beijo. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Manda um joinha para eu saber. Quem não puder agora acompanhar, aqui transtornos de persona.pc, IG maravilhoso. Quem não puder acompanhar agora, não se preocupe. Essa live ela vai ficar acessível, inclusive em Libras, pelo querido Roberto Cardoso, no meu canal do YouTube. Canal do YouTube, você põe lá no YouTube Pamela Magalhães, já vai ver meu canal, se inscreve no canal e você confere. Aliás, tem todas as lives lá. Combinadinho? Podemos mandar brasa? Então tá bom. Bom, minha gente, os perigos da carência. Você sabe que carência é uma temática que eu gosto muito de falar, porque tem gente que fica associando carência com felicidade, né? Você é carente? Não, imagina, eu sou feliz, não sou carente. E na verdade, carência todos nós temos. O que muda é como suprimos. Nós nascemos, você imagina, a gente sai do útero ali, né? A gente sai da barriguinha da mamãe, quentinhos, protegidinhos, e de repente a gente tá nesse mundão. E aí? Estamos carentes, estamos sedentos de amor, de carinho, de tudo que você possa imaginar mais um pouco. A gente quer se sentir a salvo, a gente quer se sentir respaldado, é ou não é? Todos nós, sem exceção. A gente vem ao mundo querendo receber amor para nos sentirmos protegidos. Nós precisamos nos sentir preservados, nutridos, principalmente de afeto. E então, nós temos que contar com os cuidadores que temos naquele momento, né? Quem cuidou de você quando você veio ao mundo? Mamãe? Não muito?
Papai não muito. Super, cuidaram. Cuidaram demais. Hiperprotegeram. Ou não, foi a vovó que cuidou mais. Foi aquela pessoa que você nunca mais esqueceu. Até tatuou aqui. Todos nós tivemos ali cuidados de alguém, ou então a falta desses cuidados. Então a nossa carência ela pode ter sido bem suprida ou pouco suprida. Mas na verdade, todos nós temos essa carência. Tem momentos da vida que a gente está mais carente. Terminamos um relacionamento, levamos assim aquela passada de perna de alguém que a gente acreditou muito. De repente, a gente passou uma frustração absurda. A gente está ali lidando com as etapas do luto da separação. Ou então faz muito tempo que a gente não se relaciona e a gente se sente mais carentão, né? Faz parte. Na verdade, eu falo que a gente acorda e sente falta de alguma coisa, né? Se a gente não sentisse falta de nada, a gente ia fazer o quê? Não dá vontade de fazer nada, ia ficar lá no mesmo lugar. E essa falta que a gente tem, né? Vontade de comer alguma coisa, vontade de fazer alguma coisa, vontade de ter alguma coisa, vontade de construir alguma coisa. Tudo isso são os meios que a gente vai buscando para suprir os nossos buraquinhos internos. Então, buraquinhos todos temos. E eu tô aqui para te contar que carência faz parte da vida. O que vai mudar é como que você vai sanar a sua carência. Como que você tem sanado a tua carência? Quando você sente aquele buraco aqui, você faz o que? Ataca a geladeira? Você põe na tua cabeça que você tem que ter um namorado, uma namorada. Se você não tiver, ferrou, tua vida é a vida mais infeliz do universo. Esse é o problema. É a forma que a gente supre a carência. Entende? Você olha pra mim aqui, faço terapia a vida inteira, falo de relacionamento todo dia aqui pra você. Você acha que eu não tenho as minhas carências? Você acha que eu não tenho aqueles momentos que eu falo assim, nossa, tenho muito, muito. O que eu faço? Eu vou buscando meios de me acarinhar. Eu vou buscando maneiras de eu saciar a minha carência, mas eu preciso entender a minha carência. Eu preciso contar pra mim, caramba, hoje eu tô mais carente. Hoje eu tô precisando de uma massagem. Hoje eu tô precisando de um carinho pra mim. Hoje eu tô precisando de um brigadeirinho de panela. Hoje eu tô precisando de um passeiozinho bem gostoso no parque. Hoje eu tô precisando dar uns beijos. Hoje eu tô precisando ler um livro. Hoje eu tô precisando comer uma comida bem gostosa. Tem uma coisa que a gente costuma fazer muito quando nós nos sentimos carentes, que é primeiro alimentar a crença de que a gente precisa de alguém. Isso já é bem complicado, porque quando eu digo que eu preciso de alguém e fico desesperado que eu não encontro ninguém, desespero no aplicativo, tiro o aplicativo, põe o aplicativo e falo, meu Deus, minha vida é a vida mais infeliz do mundo porque eu não tenho ninguém, eu nunca encontro ninguém, preciso namorar, preciso casar. Essas exigências, elas só fazem a gente ficar mais carente e a gente vai cada vez afundando mais, porque a gente fica se cobrando. Já não basta que tá com o buracão, ainda fica lá escavando o próprio buraco. Mas quando eu entendo que sim, eu preciso de alguém, preciso de mim. Eu preciso de mim. Precisar, você precisa de você. Vocês não têm a dúvida. Você não precisa desse namorado, você não precisa do parceiro, você não precisa, você precisa de você. Essas pessoas com as quais você vai transitar nessa vida, né? Essas companhias emprestadas, elas farão da sua vida talvez mais gostosa ainda, com colorido a mais, sabe? Mas não há uma necessidade, isso é muito importante. O que você precisa, você tem um caderninho aí? Você tem? Então escreve assim: para sanar a minha carência, eu preciso me encontrar. Eu preciso de mim. Sim, é de você que você precisa. Nos momentos que a gente vai mais carentão, carentona, é a hora que a gente precisa da gente. Mas como assim, Pamela? Da gente? Preciso do quê? Ó, eu aqui comigo. Não. A gente não percebe, mas na maior parte das vezes a gente tá com o piloto automático ligado. A gente tá cumprindo as regras que precisa cumprir. A gente tá lá. E isso quando a gente tem força, porque muitas vezes a gente pode estar depressivo, muitas vezes a gente pode estar com transtorno de ansiedade absurdo, pode estar adoecido psicicamente e nem vontade e nem força para fazer alguma coisa a gente tem. Nesses casos, a gente precisa procurar um profissional especializado e tomar os remedinhos que forem necessários.
tá? Mas na maior parte das vezes, antes até da gente chegar numa patologia, a gente pode se sentir muito vazio, muito entristecido, principalmente porque os únicos meios que a gente alimenta na cabeça, que vá fazer a gente ficar mais feliz e que vá dar mais sentido na nossa vida, é tendo alguém ou estando com alguém. E aí a gente pode ficar uma pessoa muito inadequada, primeiro com a gente e também com os outros. Já esbarrou com alguém carentão na tua vida? Carentão, na forma de falar, né? Uma pessoa pegajosa, uma pessoa que te controla, uma pessoa que tá o tempo inteiro ali querendo saber se você vem, porque você não vem. Às vezes é amigo, né? Às vezes é amigo, às vezes é irmão, às vezes é mãe, às vezes é pai, às vezes é vó, às vezes é parceira, às vezes é parceira, ficante, rolo, tico-tico-fubá, né? Alguém que te cobra, às vezes é você mesmo, que cobra o outro, que tá em cima da outra pessoa. Você sabe por que a gente faz isso? Porque talvez lá atrás, lembra a história que eu comecei a te contar? Da onde a gente vem? Que a gente tem os nossos cuidadores, mamãe, papai, ou alguém que cuidou de você quando você veio ao mundo, que fez parte ali da sua primeira infância? Pois bem, se por acaso a gente não foi tão respaldado lá atrás, se nós tivemos vários probleminhas, o que não é muito difícil de encontrar, tá? Porque nós somos seres humanos, nossos pais também são seres humanos são falhos, e muitas vezes eles podem não ter tido recursos o suficiente para te respaldar afetivamente, para transmitir para você tudo que você precisava. Essa sensação que você tinha que ter internalizado aqui de segurança, para se sentir visto, percebido, para se sentir validada, sabe? E de repente você cresceu com vários buracos nesse sentido e talvez até hoje, quando você encontra alguém, de repente uma pessoa que te encante, que você goste, que você sinta que parece que te completa, mas na verdade quem tem que te completar é você, tá? Mas aí você tem a sensação que esse indivíduo te completa. Pode ser um amigo, uma amiga, algum cara, enfim. Daí você fica procurando por ele o tempo inteiro, procurando por ela o tempo inteiro. Por mais que ela faça, que ele faça, parece que nunca fez o suficiente. Você sempre tem a sensação de que não é o bastante. Por mais que a pessoa demonstre, parece que ela sempre está em falta com você. E na verdade, quando ela demonstra muito, você não valoriza. É difícil que você internalize essa sensação de que você é amado, você é visto, você é percebido. Sabe por quê? Porque tem uma configuração aqui dentro, desde lá de trás, de que não, você não é o suficiente, você não é o bastante, você não é percebida. E na vida, agora, presente, os afetos que transitam por aí, as pessoas que chegam até você, parece que são assombradas aqui na tua cabeça, né? Tem umas assombraçõezinhas e você tem uma dificuldade imensa de acreditar naquele vínculo, de confiar naquele elo. Então, vira e mexe, você tá sempre procurando aonde essa pessoa vai me sacanear. Aonde essa pessoa... Qual é o momento... Aliás, quanto mais ela demonstra, né, que tá afim, que tá curtindo, mais você fica aqui, né? Quando é que essa pessoa vai me abandonar? Quando é que essa pessoa ela não vai responder? Quando é que essa pessoa vai pisar no meu calo? Quando é que essa pessoa vai me magoar? Só que isso, gente, é num nível muito inconsciente, né? E aí o que acontece? Na prática, você não percebe, mas o que provavelmente você possa fazer? Sobrecarregar a relação. O carentão, ele sobrecarrega a relação, ele faz a relação ficar pesada, ele faz a relação, ele e ela, tá? Tanto faz. Faz a relação ficar pesada, faz a relação ficar desgastada, justamente porque ele joga toda a responsabilidade no outro. Ele carrega na cachola aqui, talvez você faça isso, pensa um pouco. A ideia de que alguém vai aparecer na vida dele, na vida dela, na sua vida, pra fazê-lo feliz. Pra fazê-la feliz. Então, cada pessoa que aparece, primeiro que enquanto não aparece é um desespero, né? Não, meu Deus, essa pessoa tem que aparecer na minha vida, essa pessoa tem que estar aqui, eu preciso de alguém para ser feliz, eu dependo. E aí sobrecarrega tudo. As amizades ficam mais pesadas, sempre tem aquele estresse, sabe? O estresse da amiga que não veio, que não foi, que não fez, que não respondeu, que não tava, que não correspondeu.
O carentão, ele costuma ter muitas expectativas em cima das pessoas, principalmente daquelas pessoas que são mais próximas, principalmente daquelas pessoas que ele elege como sendo as pessoas que lhes remeta alguma segurança. E então o relacionamento fica bastante estressado. Por quê? Porque é jogado tudo nessa outra pessoa, né? Essa pessoa tem que me amar, essa pessoa tem que estar comigo, essa pessoa tem que só estar comigo. Tanto que não é muito difícil você perceber uma pessoa carente, muito insegura e muito ciumenta. Pessoas carentes tendem, não é uma verdade absoluta, tendem a ser mais ciumentas, tendem a ser mais controladoras, tendem a ser pessoas mais cansativas, porque são pessoas que exigem muito daquilo que vem. Estão sempre ali sobrecarregando as relações. E o que você pode fazer, né? Se você se sente assim, se você se sente muito carente? Buscar em você. Sabe isso que você busca muito no outro? Buscar em você. Conversar com seus próprios pensamentos. Alinhar-se com a sua história. Ouvir as suas próprias angústias. Parar com esse exercício insistente de achar que é o outro que vai responder as suas inquietações. Não é a outra pessoa que é mais interessada na sua vida do que você mesmo, do que você mesma. Quando você começar a olhar mais para você, quando você começar a lidar melhor, inclusive, com estar sozinha, tem dificuldade de se ver sozinha? Tem dificuldade de se ver sozinho? Precisa sempre se ancorar em alguém? Tem isso? Precisa sempre assim... tá com alguém, senão dá desespero? Taquicardia? Sente isso? Isso é muito típico do carente, né? O carente, ele tem uma tendência na sobrecarga relacional a relacionamentos de dependência. É muito comum o carente ele estabelecer relações simbióticas, que a gente fala que é aquela relação que ela é muito grudada, que você não consegue ver qual é a diferença, né? Quem é a perna de quem ali, quem é o gosto de quem, fica tudo muito entrelaçado, entende o outro como extensão de si mesmo, por isso que sobrecarrega muito a relação. E ao mesmo tempo que cobra do outro, perde-se de si. E por que nunca é o bastante? Porque eu só sei o que é o bastante quando eu entendo os meus limites e reconheço os meus contornos. Quando eu me misturo demais a alguém, eu me perco de vista. Eu olho para mim e eu só penso em mim quando eu penso no outro ao mesmo tempo. A minha referência está no outro. Se o outro não está comigo, se o outro ameaça me abandonar, se o outro não diz que me ama, se eu sinto uma insegurança ali, eu vou me perdendo de mim. Por isso que a individualidade é tão importante, por isso que eu tô aqui para falar o quanto é fundamental que você tenha autonomia da sua própria vida, que você perceba-se, que você se perceba como uma pessoa única nesse mundo. Não tem ninguém igual a você, você sabe disso? Você que fica aí cheio de apontar defeito em si, sabe? Não tem ninguém igual a você. Formulazinha única a você, viu? Com as suas virtudes, com os seus defeitinhos, com as suas inquietações, assombrações, com as suas descobertas, com as suas conquistas. Não tem ninguém igualzinho a você. Está ouvindo bem o que eu tô falando? Ou tá dispersa? Presta atenção. Presta atenção porque eu quero muito que você se encontre consigo mesmo. Muito. E eu quero que você faça isso hoje, se você ainda não fez. Hoje. Primeiro eu quero te contar algumas coisas para você internalizar aqui, ó, aqui dentro, e nunca se esquecer. Tudo que você precisa está dentro de você. Não há ninguém nesse mundo mais importante para você do que você mesmo. Você com seus detalhes, com a sua história, com os seus significados, com os seus sonhos, com as suas experiências, com as suas realizações, com as suas frustrações também. Tudo isso. Isso faz o seu legado. Isso é inteiramente teu. Tá difícil? Tá complicado? A vida não tá bolinho, não? Então põe uma coisa na tua cabeça. Tudo o que você viveu até hoje, sendo difícil, mais ou menos, complicado, você sobreviveu.
Então, o que quer que estiver acontecendo na tua vida, você vai dar conta. Você vai dar conta porque você já passou por várias coisas, poucas e boas, que só você sabe. Então, isso daí você vai dar conta também, tá? E se você tá me escutando, é porque isso tinha que vir pra você. Grava o que eu tô te contando. Essa pessoa é importante, você gosta dela? Gosta bastante? Gosta muito? Tá sofrendo por isso? Legítimo. Legítimo. Sentimento que brotou aqui no teu coração. Você não escolheu, você não quis, aconteceu, brotou e é isso que temos. Mas põe uma outra coisa aí nessa cachola. Que você assuma e reconheça que você gosta dessa pessoa. Mas nunca se esqueça que você precisa gostar mais de si. Quando você reconhece que é fundamental que você goste mais de si mesmo, isso faz com que você se proteja mais no posicionamento com os outros. Por isso é fundamental o suprimento da sua carência, você suprir a sua própria carência, você se amar o bastante, você se tratar com carinho. Então, quando a gente entra nesse tema, só gosto de quem não presta, você só vai gostar de quem não presta se você não se gostar primeiro. Quando a gente não se gosta primeiro, quando a gente não se trata com carinho, quando a gente não se vê, quando a gente cria uma ilusão de que precisa de alguém para ser feliz e que essa pessoa que a gente tem interesse, que a gente se encanta, que o coraçãozinho bate mais acelerado, que as borboletinhas aqui fazem um barulho absurdo aqui no estômago, sabe? Quando a gente fica refém de tudo isso, a gente vai esquecendo da importância que temos. Então a equação que você tem que pôr nessa cabecinha, começa hoje já a contar isso pra você, pensa nisso, acorda amanhã pensando nisso, que uma hora entra. Entra, eu vou te contar uma coisa, quando entrar, ixi Maria, tanta coisa que não tem nada a ver vai sair, mais ou menos assim. Então põe na tua cabeça o seguinte, tá bom, eu gosto dessa pessoa, então vamos lá, gosta por quê? Por que você gosta? Vamos pensar junto, sei lá, tem uma química absurda? Ah, não é lá, não tem tanta química. Ou então tem um significado incrível, muita história junto, um sentimento que você não sabe explicar, um lance que, sei lá, ninguém consegue compreender. Você já acha que é um vício, um lance meio doido. Tá, tudo bem. Não importa a razão que você gosta e pronto. Agora, vamos começar a se questionar pelo menos que eu costumo gostar do que me faz bem? Pensa um pouco. Quando uma pessoa vai lá e come uma comida que está estragada. A comida está estragada. Você imagina se ela come a comida que está estragada e fala assim, não, beleza. Não, tranquilo, tô com fome. Caramba, não é porque você está com fome que você vai comer comida estragada. Então, para pensar um pouco. Se isso que você diz que você gosta, esse sentimento tal, e você já sabe que a pessoa não presta, você já sabe que a pessoa não é legal, você já sabe que a pessoa te magoou, e você continua falando que gosta. Eu queria levantar algumas hipóteses só para você negociar aí com seus sentimentos. Quando a gente gosta daquilo que não faz bem, é porque o nosso gostar, ele está em desequilíbrio. Porque a gente gosta do que é gostoso, por isso que chama gostar, do que é gostoso, do que faz bem, do que de alguma forma vai agregar algo na nossa vida. Quando eu digo que gosto daquilo que não me faz bem, quando eu gosto daquilo que me fere, quando eu digo gostar daquilo que me coloca para baixo, quando eu digo gostar daquilo que me entristece, quando eu digo que eu gosto daquilo que me bota para trás, quando eu digo que eu gosto daquilo que me desequilibra, quando eu digo que eu gosto daquilo que me faz perder o prumo, é quando eu não estou gostando de mim o bastante. Por isso que aquela ideia que eu disse pra você é a fundamental pra você não esquecer e praticar já. Ok, gosto dessa pessoa, deixa esse assunto em stand-by e começa a pensar em você. Quando você diz que gosta de si, você gosta de si por quê? O que você faz por você? A pessoa que gosta de si se trata com carinho, se preserva, se cuida, pondera as suas atitudes. Gostar de si é escolher com muito cuidado tudo que se coloca no próprio corpo. Isso vale para comida, vale para roupa, vale para sexo também. A pessoa que gosta de si, ela pondera as atividades que estão lhe fazendo bem. A pessoa que gosta de si, ela tem cuidado com tudo o que ela interaja.
A pessoa que gosta de si, ela arruma o que estiver em torno dela. Você arrumou sua cama hoje? Arrumou? Você sabe que arrumar a cama é um troço interessante, né? A gente arruma a cama, arruma o nosso armário, arruma nossas coisinhas, arruma nosso corpo. E daí a gente começa naturalmente a arrumar a chave mestra da coisa. Ó, os nossos pensamentos. Quando a gente arruma os nossos pensamentos, tudo começa a melhorar. A gente passa a se tratar com mais amor, a gente passa a se considerar mais, a gente passa a perceber a vida numa ótica mais branda e muito mais saudável. Você sabia que a forma que nós percebemos o mundo pode estar míope? Já ouviu falar isso? A gente pode estar míope emocionalmente e não ter percebido. Eu sou míope, né? Eu tenho aqui a minha miopia que me dá um trabalhinho bom aqui. É que aqui eu tô sem lente e sem óculos, mas normalmente eu tenho que ficar de óculos porque eu sou meio cegueta, né? E o míope, ele tem um lance dele olhar pra longe assim, e ele vai adivinhando as coisas, né? E ele adivinha de acordo com o que ele inventa e de acordo com, obviamente, com o repertório que ele tem aqui dentro, né? Então, às vezes, eu já inventei as coisas mais bizarras do mundo, assim. Assim, eu vou inventando e tem o míope emocional. O sujeito que ele também vai olhando a realidade e ele vai montando e ele vai inventando aquela realidade de acordo com os recursos que ele tenha, com aquilo que ele aguenta e que ele pode ver. Já parou para pensar que você pode estar míope e você pode estar distorcendo toda uma percepção emocional por você estar adoecido, adoecida, ferida, ferido, autoestima em frangalhos? Eu já te falei que quanto mais a gente vai se acostumando com aquilo que faz mal, quanto mais a gente vai se adaptando com aquilo que não deveríamos, a gente vai se acostumando com uma forma de viver que nos deforma, que nos fere, que nos distancia do que a gente merece. Você sabe? Quando a gente se descobre, quando a gente se percebe, a gente atinge um lugar tão interessante que quando sentimos medo, quando uma situação eminente que possa nos machucar, que possa nos gastar, aparece, a gente consegue se salvar. Não é o príncipe que vem a cavalo branco assim, sabe? Te salvar. É você que acorda para si e se salva. É você que te tira desse lugar aí. Porque quando você se integra consigo mesmo, quando você se encontra, quando as situações fazem com que você perceba como você é importante para si mesma, que companhia boa que você é, você nunca mais se sente sozinha. Nunca mais. Para sempre você entende que a sua própria companhia é muito gostosa, é muito importante, é muito boa. Aí a gente não tem mais paciência, não tem espaço para ficar com quem não presta. A gente só fica com quem não presta quando os buracos aqui dentro são muito grandes, quando a gente está muito distante de si, e aí qualquer coisa serve. Você já foi com fome no supermercado? Não, já experimentou? Você quer gastar dinheiro além, é ir com fome no mercado. Você pega de tudo. Tudo que você vê lá, você pega. É ou não é? Eu sempre brinco. Vai no mercado, come alguma coisinha, dá um tapinha aqui no estômago, porque se você for com fome, você vai comprar de tudo e mais um pouco, vai gastar o dobro se bobear. E se você tiver com o seu estômago emocional vazio, se você estiver distanciado de si, você é presa fácil para relação abusiva. Você é presa fácil para quem não presta. Você é presa fácil para quem não te serve. Porque simplesmente você não tem critério. Você perde completamente o seu juízo. O buraco é tão grande aqui dentro que qualquer um que te dá uma piscadela, qualquer um que aparece e fala, nossa, é isso. Caramba, você tem que escolher. A pessoa pode até chegar em você, te abordar, mas você escolhe se você quer estar lá. As pessoas nos convidam para entrar na vida delas, mas somos nós que escolhemos se queremos. Essa pessoa aí, essa aí,
que você diz que gosta tanto? Tá te fazendo bem? Tá? Não? Tá te deixando ansiosa pra burro? Nervoso? Você tá perdendo o trilho da tua vida? E você gosta o que nessa pessoa? O quê? Pensa. Sabe quando a gente percebe que estamos saudáveis? Sabe? Quando a gente começa a gostar de quem gosta da gente. Quando a gente começa a gostar de quem percebe a gente. Quando a gente começa a gostar de quem faz bem pra gente. Quando a gente entende que se não for pra ser assim, não precisa. Não tem nada demais a gente ficar conosco. A palavra sozinho, né? Ai, coitada, sozinha. Ai, coitado, sozinho. Não é bem por aí. Na verdade, você vai ficar sozinho se você quiser. Se você não quiser, no momento que surgir uma pessoa legal, maravilha, o encontro vai acontecer. Para de desespero. Desesperado só fica aquele que não se encontrou. Porque se você se encontrar consigo mesmo, se você se gostar, se você se curtir, se você integrar, caramba, você tá muito bem acompanhado. E eu vou te contar um troço louco. Quando você se integra consigo mesmo, quando você se encontra com você, quando você começa a se gostar, quando você começa a se amar, a se curtir, o universo, ele entende de uma tal maneira que as oportunidades vão aparecendo. Você fala assim, caramba, tô com mel? O que tá acontecendo? Como assim? Tem gente que fala assim, caramba, nunca acontecia nada, não aparecia ninguém na minha vida, agora aparece 1, 2, meu Deus, o que eu faço? A vida vai testando, né? Só você tem que escolher bem, hein? Tem que usar a sabedoria. E aí, quando você se gosta, quando você se ama, a possibilidade de você escolher o que você quer pra tua vida acontece de um jeito muito incrível. Porque você vai olhar para as pessoas que aparecerem, que se encontrarem com você, porque vibe boa atrai vibe boa, né? Quando você tá péssimo, desencontrada, dependente, ai, preciso de alguém pra chamar de meu, ai, quero achar a tampa da minha panela, ai, chinelo pro pé cansado, ai, meu Deus, a metade da minha laranja, aí só vem crenca, só vem crenca. Você tá pela metade desesperado pra encontrar alguém pra fazer sentido pra tua vida, você acha que vem o quê? Você sabe o que vem, não preciso nem falar, você sabe o que vem. Então para com desespero, chega de desespero, não tem essa história. Problema nenhum você ficar com você mesmo. Você é uma baita companhia boa. Quer mais você para aprovar a sua própria companhia? E se não tiver tão legal assim, melhor você melhorar um pouquinho alguns pontos seus. Se integrar um pouco mais consigo mesmo. Entender um pouco o que tem para melhorar. Sempre tem uma coisinha ou outra ali para melhorar, para fazer as coisas funcionarem melhor. E aí o que eu te falo é o seguinte, quando chegam sujeitos do passado, às vezes, né, pode acontecer, né, sujeitos aí do passado, ou alguém que surge do nada, que não presta, que é problemático, que é complicado, que não sabe o que quer, que quer te convencer que o problema é você, ou te coloca num lugar de dúvida e tal, você olha para essas pessoas, não, grava isso no teu coração, você vai lembrar, você fala assim, a Pamela falou naquela live batata. Quando você estiver bem afinado com você, quando você estiver gostando de si mesmo, quando você estiver ali entendido tudo, que você é muito importante, que você tem um valor imenso, essas pessoas vão aparecer na tua vida e você vai sentir uma indiferença, uma espécie até de uma ojeriza, assim, um sentimento até que, nossa. E você vai se incomodar um pouquinho, porque você tá acostumado a gostar dessa pessoa, sabe? Você lembra do coração bater acelerado. Mas a maturidade, ela muda os nossos gostos. Olha que coisa maravilhosa, né? A maturidade, o autoconhecimento, o amar-se muda os nossos gostos, né? Alinha os nossos gostos. Cura a nossa miopia. Aí você olha as coisas como são, você olha as coisas como verdadeiramente são, você olha pra você, se vê, se enxerga, se encontra. Entendeu a parada? Então, lição de casa, que agora eu vou chamar uma pessoa aqui pra participar dessa live com a gente, mas eu vou te dar uma tarefa. Você vai fazer um print agora, vou até dar um sorriso pra você dar, faz o print que você vai fazer essa tarefa e pôr nos stories me marcando. Faz o print. Fez? Fez o print? Vou fazer assim, fazer pose. Fez? Beleza. Agora você vai pôr
Você vai fazer o exercício seguinte, você vai escrever assim: tudo que eu preciso, tudo que eu preciso hoje eu encontro em mim. Para nunca mais achar que eu preciso de alguém para ser feliz. Ok? Aí você estará, sabe o quê? Sabe o quê? Livre para suas escolhas. Uma pessoa que descobre em si o amor que precisa nunca mais necessita de ninguém. Você vai escolher estar com pessoas. Ai, Pamela, mas eu gosto de me relacionar. Que delícia, eu também. Mas eu não preciso. Eu quero. Uma coisa linda. Coisa mais bonita pra você falar quando você estiver lá casando com uma pessoa, ou fazendo aniversário de casamento, se você quiser, ou namorando, sei lá, qualquer coisa. Você olha pra essa pessoa e fala assim: eu tô com você porque eu escolho estar. Eu não preciso de você. Eu escolho estar com você. Porque você me faz muito bem. Você se encontra construtivamente com esse amor que eu carrego aqui por mim, dentro do meu peito, fazendo transbordar esse amor. Coisa boa ou não? Maravilha. Bom, então vamos para esse terceiro tema. Deixa eu ver se meu convidado está aqui. Deixa eu achar ele aqui, peraí. Ah, já vi, peraí. Ué, sumiu? Não, não tá aqui. Peraí, vou tentar de novo. Tô sofrendo aqui. Peraí. Não, não apareceu aqui pra mim. Peraí. Aê, foi. Meu querido. Vou pôr meu fone aqui. Oiê! Deu Tudo bem, certo! Ti? Melhor E agora. aí? E aí, querido? Muito bem-vindo. Quero primeiro que Pô, você que se legal, Pamela. apresente aqui. Quero que você se Muito, apresente pro povo. muito bem. Bom, sou o Thiago Tamborini, sou psicólogo, especialista em comportamento de crianças e adolescentes. O que envolve, obviamente, tudo que está em torno deles. Família, relacionamento, tudo onde tem criança e adolescente envolvido, eu tô junto. Essa é a verdade. É isso aí. E Ti, eu queria que você trouxesse pra gente algum tema que você acredite que possa ajudar e eu vou no barco com você. O que Boa. você acha que a gente pode falar aqui? Manda Então, brasa. Pamela, o que eu pensei? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado, que é essa história da pandemia e da quarentena, que todo mundo tem falado muito, mas eu tenho notado que poucos dão atenção para aquilo que envolve as relações, né? A gente fala muito das questões, né, do afastamento das dificuldades do trabalho, filho que está agora longe da escola, estudando em casa, tal. E por mais que nós tenhamos perspectivas de retorno, as pessoas estão cada vez mais fora de casa, eu acho que nós temos um pensamento bacana aqui, que é a questão que envolve, né, ainda estarmos com restrições, dependendo dos estados, mais ou menos, e os resquícios disso, né? Ou seja, como é que estão as relações entre famílias, digo, conjugal, familiares, pai, filho, mãe, avô, né? Mãe, avó, sabe como é que é? Então eu acho que a gente podia trocar umas ideias sobre isso. O que você acha? Eu acho ótimo. Eu queria escutar de você. O que você acha do impacto dessa fase da pandemia, né, com os adolescentes em casa? O que você sente desses adolescentes em casa? Quais são os problemas que mais têm aparecido? O que você pode trazer aqui? Então, sabe, Pamela, a gente viveu uma situação interessante, porque no começo eles curtiram a ideia, eles acharam legal esse negócio, né? Peraí, deixa eu entender uma coisa, eu vou ficar em casa, assistir aula online, eu posso assistir aula deitado na minha cama, se eu jogar videogame o professor não tá vendo. Eles gostaram no primeiro momento, sabe? Até as crianças que têm uma coisa mais do lúdico, do precisar, né, da brincadeira da convivência, até elas que ficaram mais perto do papai e da mamãe. Aquelas crianças que ficavam longe porque os pais trabalhavam o dia inteiro, começaram a ter a convivência diária. Então, no primeiro momento, foi legal. A questão é que convivência traz conflitos, né, Pamela? Ou seja, convivência e conflito, aliás, tem que ser assim. Eu entendo que a convivência sem conflito ela é perigosa.
Porque o conflito também é aquele que me permite ressignificar a relação, rever o que não tá legal. Um casal que fala pra mim assim, ah, não, a gente não tem conflitos, a gente não entra em conflito há anos. Eu vou falar, presta atenção, essa relação tá perigando acabar. Porque parece que, como é, eu não posso colocar o que não tá ruim, eu não posso ter um desentendimento. Que amor é esse que eu não posso ter conflito? E o conflito, portanto, Você acha que o conflito, quando o adolescente traz um conflito, né, ou, enfim, ele apresenta um conflito ali na relação em casa, com os pais, você entende isso sempre como um indicativo de alguma crise existencial, ou de uma falta que exista ali na família? Você não, sempre não. compreende assim? Não, eu ia chegar exatamente nisso, porque o Tá. conflito ele é parte da relação, conflito com filhos adolescentes ainda mais, e em quarentena, aí nem se fale. Então é natural que os conflitos nessa fase de quarentena, com adolescentes principalmente, tenham aumentado, tanto entre o casal, pai, mãe, tá? Como com os filhos. É natural, porque eu estou convivendo mais, e se convivência traz conflitos, é claro que eu estou aqui tirando do pacote agressões, né? Como eu não estou falando de agressão física, agressão verbal, isso não é conflito. Conflitos são aquelas coisas que a gente se desentende porque, por maior convivência, fica mais explícito. E aqui entre nós, Pamela, adolescente não nasceu para ficar preso com pai e mãe em casa. Não é época disso. A época do adolescente é aquela época que ele tem que buscar o próprio espaço, que ele tem que ir atrás das próprias questões, viver o próprio grupo. O adolescente é aquele que nega pai e mãe. Ele tem que negar mesmo. Calma, papai e mamãe, tá tudo bem. Depois ele volta, né? Mas adolescente... Preciso me diferenciar, né? Preciso não é? me diferenciar. Claro, eu claro, brinco que a claro. adolescência é aquela fase que o adolescente fala assim, ó, eu não sei quem eu sou, mas eu sei quem eu não quero ser. E eu não quero ser papai e mamãe. Porque enquanto eu era criança, eu quero ser a mamãe, eu quero ser o papai, eu quero o lugar do papai, eu quero o lugar da mamãe, né? Quando ainda na adolescência, Deus me livre, não. Papai e mamãe. Mamãe achava bonito rosa, eu acho feio. Se ela achar verde bonito, eu acho feio também. Papai era forte, agora ele é um fracote. Papai era inteligente, agora ele é burro. Por quê? Porque eu preciso me identificar, me entender como sujeito, me construir como sujeito. Incrível. Aí nessa fase me botar essa molecada presa com os pais em casa. Olha, se não tiver conflito, eu não sei o que teria. Né? Mas as famílias estão muito angustiadas com isso. O que tem de pais que me procuram para dizer assim, eu acho que a minha família se perdeu completa. A gente aqui está numa relação muito conflituosa. Calma, vamos entender isso? Será que isso é porque vocês se perderam ou é porque vocês vão ter que lidar com uma adversidade que a quarentena trouxe? São coisas diferentes. Ô, Ti, tem algum tipo de retrocesso no processo de desenvolvimento desse adolescente, quando, por exemplo, ele está em casa nessa fase, e aí, pensando nesse processo de diferenciação, desse afastamento que ele precisa para se desenvolver, de repente ele tem que estar mais perto, pode ser que isso desencadeie algum tipo de ansiedade, e aí o adolescente fica mais ansioso. A gente está descobrindo, né, agora. A gente está descobrindo agora, né? Ou seja, muito do que essa quarentena trouxe e trará, a gente está descobrindo e vai descobrir, né? O que eu percebo é que eles estão mais cansados e aqueles que já traziam uma predisposição ou que já tinham algum tipo de diagnóstico intensificaram o problema. Então, o adolescente que já trazia uma depressão, houve uma tendência de amplificar o problema. Ou um quadro de ansiedade, né? Ou um quadro de fobia, pensa numa quarentena, um fóbico, um hipocondríaco. Então, as crianças ou adolescentes com TOC, né? Ou com características obsessivo-compulsiva, né? Então, esses adolescentes, eles intensificaram aquelas emoções por conta da quarentena. Tá? Aí há cuidados a serem observados sim, de procurar um especialista. Você pode aproveitar e me contar um pouco como que, aproveitando que a gente está no setembro ainda, como que aparece a depressão no adolescente? Você consegue me contar isso? Eu acho que é legal para quem está assistindo. Como aparece essa depressão? Perfeito. E outras patologias, se quiser contar, acho rico. Claro. Importante. Não, show de bola. Eu acho que a depressão também faz todo sentido, né? A depressão, ela tem uma característica interessante que é das pessoas identificarem sempre como o triste, o largado, o que não quer nada. E tá bom, mas não só. Porque esse é fácil de identificar, né? Aquele adolescente que não tá querendo tomar banho, que não come direito, que não dorme ou só dorme o dia inteiro. Tal. Esse adolescente ele já chamou a atenção dos pais.
né? Uhum. Mas a gente tem que ficar muito atento a mudanças bruscas de comportamento ou importantes de comportamento. Então, um adolescente que de repente se isola no sentido de não conseguir mais ter troca entre outros da mesma idade. Então ele começa a negar até mesmo redes sociais, ele não aceita mais os convites, né? Você percebe ele distante dos Ele grupos de embota, né? WhatsApp, ele embota, exatamente, que já é uma característica da adolescência, mas que se torna ainda mais marcante. Por isso é tão difícil identificar o que é patológico no adolescente e o que é normal, porque a adolescência traz um certo desarranjo completo, né? Outra coisa importante, mudanças de comportamento no sentido de alimentação. Então, pô, vinha bem adolescente, principalmente menino, come que parece eles parecem um boi, assim, não tem fim, não tem fim. De repente, pau, Saco sem fundo. saco sem fundo, é. Pau, de repente, pau, não come mais. Ou muito exagero, de repente entrou num aumento de peso danado, tá totalmente descontrolado. Então, Tem são irritabilidade também, Ti? Tem, por exemplo, irritabilidade. conduta mais irritável, assim? Sim, o problema é que o adolescente, por natureza, já é mais irritadiço, né? O adolescente, ele tem a diminuição dos receptores de dopamina. E a dopamina é uma substância que o cérebro secreta quando a gente faz alguma coisa que ele entende que deveria ser feita. Ou seja, quando a gente atinge um objetivo, dopamina. Quanto mais dopamina, mais prazer a gente sente, mais sensação gostosa a gente sente. O adolescente, ele perde de 1/3 até metade da capacidade de sentir dopamina. E não volta, tá? Por isso que uma criança, a criança às vezes está chorando, parece que perdeu um braço. Aí você dá para ela um pirulito e ela dá um sorriso como se ela tivesse criado na Mega Sena. Falsa. Não, a criança tem uma plasticidade de prazer. O adolescente e o adulto perde. Então o adolescente por natureza ele fica mais apático, o adolescente por natureza ele é mais, como é que fala? Assim, ele tem uma melancolia, tudo tá ruim, tudo tá chato. Por isso é difícil distinguir da depressão, né? E com isso vem a irritabilidade. Porque ele não está se entendendo muito bem com isso. Antes uma bola dava prazer, agora não dá mais. E sono, Ti? Tem alguma questão no sono? Tem, aumenta, o sono da adolescência aumenta, dá para se equiparar até com o do bebê. Um adolescente é capaz de deitar às 10 da noite e acordar às 2 da tarde. Tá? E isso não necessariamente é depressão, mas é um tipo de sono que você vai sentir a diferença. É aquele tipo de sono em que acorda, permanece na cama, não abre janela, não quer se relacionar, não tem fome, então fica ali quietinho, não quer falar muito. Mas existe o tipo de depressão ansiosa. É aquela depressão de um adolescente que você começa a perceber que ele está numa pilha. Tudo para ele é um motivo de estresse. Então, meu Deus do céu, não vou conseguir entregar o trabalho. Ai, meu Deus do céu, porque os meus amigos não gostam de mim. Ah, porque a minha família só me critica. Ele começa a entrar numa situação de ansiedade crônica. Ah, tem essa persecutoriedade, assim? Tem. Nossa, o povo na escola tá contra mim, fulano. Ah, você não brinca mais com fulano? Não sai? Ah, não quero, chato, tal, papá. Vai negando tudo e hiperpotencializa muito a percepção. Muito. Fica hiperpotencializado. Assim, normal, na adolescência, fica pior. Você vai sentir um descompasso nisso. Isso pode ser indício de depressão. Aliás, tem muito adulto por aí, workaholic, que é depressivo. O cara trabalha o dia inteiro, mas ele está com depressão e não percebeu. Então, tem um outro tipo de depressão que às vezes acomete também, não só os adultos, mas os adolescentes, que é essa depressão ansiosa, essa depressão agitada, de hipernecessidades, né? De validação, de entrega, de resultado, que às vezes é sinônimo de um quadro depressivo que os pais têm que ficar atento. No mais, né, Pamela, nunca negar ajuda, porque é normal que eles às vezes peçam ajuda e o pai minimiza. Tá. Eu queria que você me ajudasse em algumas situações que eu recebo bastante, que são mais ou menos assim. O adolescente está em conflito, ele está em sofrimento, aí a mãe, o pai tentam ajudar de alguma forma e parece que não conseguem o acesso, né? Eles tentam, eles vão no quarto, sai daqui, mãe, não entra aqui, não sei o quê. E eu imagino, né, do que eu conheço, quanto mais adoecido, mais isso fica difícil, né? Ele fica que nem aquele cachorrinho que foi atropelado, você quer mexer ele... né? Exatamente. E eu queria que você desse algumas dicas, como que a gente pode fazer para abordar, né? Que momento, se tem alguma dica, algum truque, que tem que levar ao médico, psiquiatra, psicólogo, já sabemos. Mas como a gente faz esse holding? Como que a gente faz essa aproximação, que é tão difícil? Começa pelo aquele que pede ajuda e você não nega, porque tem muito pai que acha que é frescura, que quer chamar a atenção dos amigos, que quer não vá por esse caminho, né? A primeira coisa que a gente aprende na faculdade de psicologia, né, Pamela, é assim, nunca negue ajuda, nunca subestime.
Ainda que você ache que tem ali uma coisa de chamar atenção, para não errar, não subestime. Então a primeira coisa é essa. Agora, pode ter aquele adolescente que não quer ajuda, né? Que está com vergonha, com medo, que não quer aceitar, porque a adolescência é uma fase também que eu não quero abrir muito na minha guarda, que está né? muito ferido também, né? Tá muito ferido. Exato, exato. E quando eu tô com a guarda alta, toda vez que eu me expresso, ou seja, toda vez que eu me coloco, eu baixo guarda, né? Então deixa eu quieto, não me pede para falar, para me expressar, não. Então, nessas horas, o pai precisa saber algumas coisas que eu acho que ajudam bastante. A primeira delas, muitos adolescentes têm preconceito, no sentido de preconceituar o que é uma terapia. Então, vá nesse caminho de quebrar isso, né? Verbaliza o que você acha que ele está fantasiando. Então, pô, filho, eu entendo. Às vezes você acha que você vai lá chegar no psicólogo e vai ver igual você vê nos filmes, né? Vai deitar num divã, aí vai ter aquele tiozinho atrás anotando tudo que você fala. Então, ó, deixa eu falar, não é mais assim. Então, constrói uma nova maneira de entender o que é uma terapia. 2, há uma fantasia de uma extensão dos pais. Eu vou lá para ouvir o que meu pai fala. Eu vou lá para ele contar tudo pro meu pai. Eu vou lá para minha mãe saber o que eu estou passando. Então, também desconstrói, porque há uma relação de sigilo. Você, papai e mamãe que nos ouve agora, aqui na clínica, eu só quebro o sigilo quando há risco de vida. Né? Então, se eu achar que esse adolescente está correndo risco de suicídio, ou está sendo ameaçado, ou está tendo uma atitude promíscua, eu vou abrir, lógico. Mas, caso contrário, há uma relação de sigilo, ele tem que saber disso. Né? E, por último, sempre deixar claro para o adolescente, ou para aquele que você quer ajudar, de que buscar uma ajuda e ter um bate-papo é só o começo, não é uma garantia de contrato fechado porque veio me conhecer, porque foi te conhecer. Né? Então, filho, é o seguinte, tem aqui um nome, vai lá, vê qual que é. Não gostou, beleza, é igual ir num advogado, se não gostou, você procura outro. Né? Então, desconstruir esses mitos ajuda muito. Porque daí a hora que porque a hora que o adolescente se permite, 99% das vezes, ele entra. Porque ele está precisando. Ele sabe que ele está precisando, mas ele está com medo, com vergonha, angustiado, por conta do desconhecido. É muito interessante o que há depois da defesa, né? Porque eu vejo que às vezes o adolescente está tão defendido e quando ele vai se permitindo, aí ele vem, ele se abre, né? Eu falo que o adolescente, quando ele faz o vínculo, nossa, é de uma lealdade, né? De uma entrega e estou inteiro aqui. Nossa, eu acho Exatamente. que eu falo que tem muitas possibilidades depois da defesa, né? Depois quando essa ponte é realmente estabelecida. Sim. O que você tem encontrado como um dos maiores desafios hoje do adolescente nesse ambiente que a gente se encontra? Quais são as alternativas que você tem sugerido para os pais pensarem com os adolescentes presos em casa, mais limitados? Agora está um pouco, né? O pessoal está saindo um pouquinho mais. Eu falo, a pandemia não acabou, mas o povo está de saco cheio. Então a gente tem que trabalhar com uma realidade aqui, tentando orientar o máximo possível. O que a gente pode passar de dica para esse povo, né? Assim, legal. Olha, pensei nisso. Olha, até 15, 20 dias, a gente tinha duas, que era essa, o isolamento muito forte e as questões de demanda escolar. Tá? Então, agora o isolamento diminuiu um pouquinho, eles estão se permitindo mais. Então, encontra com os amigos do condomínio, vão viajar juntos com aquela família que sabe que também estava um tempão fechado, então tem um pouco mais de confiança. Então, essa questão está melhorando. Tá? Eu acho que o que sobra ainda de forma muito importante, que eu tenho sido um defensor aqui forte na minha rede social, nas coisas que eu falo, nas palestras de live que eu dou nas escolas, é o seguinte, mamãe, as escolas estão perdendo a mão. Tá? Elas estão cobrando demais depois de muito tempo. Quando acreditava-se que podia ser 15 dias, era uma coisa. Nós fomos para 6 meses, estamos entrando no 7º. Deus. Todo mundo saturado, né? Nossa. Escola dando aula das 8 da manhã às 3h30 da tarde, mais trabalho que o aluno vai terminar de fazer às 10 da noite se ele tiver mesmo empenhado. Então, esses jovens estão surtando, eles estão pirando com as questões escolares. Aí você tem 2 caminhos, os que estão largando de vez, e aí o pouco que eles conseguiam ter, eles estão se negando, entregaram, jogaram a toalha, e outros que estão gerando patologias que não é a quarentena, mas é a demanda escolar. É a escola doida que fica passando 3.000 horas de aula online para ele todo dia, com mais trabalho, com mais prova, com não sei o quê. E olha, eu vou te dizer uma coisa, muito dentro de um lugar demagogo dessas escolas, Pamela. Porque os professores estão dando o sangue deles e estão sendo pouco observados pela escola. Porque esses professores estão em estafa também. As famílias estão tendo que dar conta... Não, e formatos com que o professor está muito limitado, né? Para conseguir chegar no aluno, para conseguir acessar...
Professor herói, Nossa. professor herói. E aí, Pamela, de verdade, eu desafio, estão me ouvindo aqui, que vai ficar gravado. Eu desafio um diretor de Ó, que vai ficar escola. mesmo, Não, tá ficar desafiado, tá desafiado. Eu desafio um diretor de escola a me convencer que é uma escolha pedagógica, dar aula das 8 da manhã às 3h30 da tarde online para uma criança e para um adolescente. Eu duvido que me convença. Aliás, eu duvido que este coordenador, que essa gestão escolar está convencida disso. Mas, por isso que eu falo, tem um lugar aí de dar uma resposta, né? Como é que eu dou uma resposta para as famílias que me contrataram para os filhos terem aula? Como é que eu dou uma resposta para a minha outra escola aqui concorrente que está fazendo isso e eu não vou fazer? Então, eu estou dizendo assim, escolas, presta atenção, porque parte do que hoje esses adolescentes estão desenvolvendo como patologia vem de uma demanda de exigência escolar que não tá bacana, que tá pouco cuidada. Ô, Ti, Isso você é pode me fato. contar um pouquinho? Tem um quadro muito frequente dos meus, que aparece para mim, que é o TDAH, né? Uhum, uhum. Esse novo cenário que a gente se encontra, eu vejo que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade tem aparecido com mais clareza, inclusive, né? Uhum. Você pode contar um pouco disso, do Posso. TDAH, Então, nesse formato, que as famílias estão sofrendo com isso, né? Isso, o transtorno de déficit de atenção / hiperatividade, né? É legal que as pessoas saibam que nem sempre tem a hiperatividade, então pode ser TDA e alguns /H. Quando tem o H, tem o A, tá? Então, quando eu sou hiperativo, eu vou ter o déficit de atenção, né? Uma lógica que é muito difícil de quebrar. Então, o déficit de atenção, de maneira geral, é aquele indivíduo que tem dificuldade de se concentrar por um tempo satisfatório diante das atividades do dia a dia. Isso inclui cinema, sono, tudo, videogame, tá? Então, quem tem déficit de atenção para valer, quem tem hiperatividade para valer, com diagnóstico bem feito, você vai perceber que ele não consegue jogar videogame. Ele fica com o controle de videogame numa mão, o celular na outra, falando com alguém. Ele não termina um filme no cinema. Não constrói nada, né, Ti? Não consegue construir, né? Precisa de tratamento psicológico, muitas vezes precisa de medicação, quando bem diagnosticado, isso é fundamental dizer. Né? E tudo bem a criança ser medicada, porque eu vejo que as pessoas têm assim, uma resistência muito grande. Meu Deus, meu filho vai tomar um remédio. Queria que você aproveitasse na live para falar um pouco disso. Assim. Gente, meu Deus. O seguinte, como toda medicação. Então, o diabético que está tomando uma medicação, precisa estar tomando a medicação correta, certo? Assim como a criança ou adolescente que tem déficit de atenção precisa estar tomando a dosagem certa, no volume certo, ou seja, precisa estar bem diagnosticado e bem orientado. O que acontece muitas vezes é que houve, principalmente nos últimos 10 anos aí, uma certa banalização da medicação e dos diagnósticos. Mas estando num psiquiatra de confiança bem indicado, se ele indicar, junto com um psicólogo, que vai fazer trabalho também de posterior à medicação, porque não basta só se medicar, é muito bem-vindo. Para muitos, salva. Tem criança e adolescente que fala assim, minha vida se transformou. Se transformou. Tá? Então é importante, mas com cuidado. Porque tem um sofrimento, sim, porque tem um sofrimento imenso, né? E às vezes eu acho que tem um pouco esse preconceito, esse medo, né? Essa preocupação. E na verdade, quando essa criança bem medicada, se ela tem aí um transtorno que está causando prejuízo, caramba, né? Ela consegue se abrir para a vida, ela consegue aprender, ela consegue socializar, ela consegue se tornar mais produtiva. E a autoestima é muito beneficiada. Porque a criança com uma patologia, quando ela não é medicada, ela tem uma ferida de autoestima gigante, né, Thiago? Claro, e a medicação tá aí para isso, né, Pamela? Eu outro dia eu vi uma chargezinha que era ótima, que dizia, era uma pessoa com, como é que fala? Com falta de ar? Ai, meu Deus. Quando você tem dificuldade, que você usa às vezes até aquelas bombinhas. Asma. Era uma pessoa com asma, conversando com um depressivo. E aí a pessoa com asma dizia assim, escuta, mas com tanta coisa bacana no mundo, mas com tanta gente legal para você conhecer, se relacionar, para você viver, e você aí desse jeito. E aí a pessoa depressiva fala assim, escuta, mas com tanto oxigênio no ar e você aí sem conseguir respirar. Maravilhoso. Então, as doenças psíquicas nem sempre conseguem ser interpretadas como deveriam, que é a mesma importância. Sim. Então, uma criança que é diagnosticada com TDA e o psiquiatra junto com o psicólogo entende que pode ser medicada, vem muito bem. E agora, na quarentena, claro que se identificou. A principal dica, tá? A principal dica é, deixe com que essa criança, esse adolescente na quarentena, faça o estilo que funciona para ele.
Entende? É importante que ele possa ter o próprio estilo Então, por exemplo, a minha filha é bem agitada. Eu não sei se ela tem TEA, nós vamos descobrir mais pra frente. Acho que não, mas ela é bem agitada. No Bonitinho. começo da pandemia, tem 6 anos, no começo da pandemia eu quis colocar ela na sala, melhor luz, computador, fone de ouvido e tal. Você sabe onde ela assistiu aula essa semana? Dentro de uma cabana que ela fez no meio da sala. E funcionou! Prestou atenção, porque daí ela ia dar aula para as bonecas. Então ela queria prestar atenção na professora para dar aula para as bonecas, que estavam lá dentro da cabana. Perfeito. Então, permita que o seu filho, de alguma forma, tenha autonomia de escolha da forma com que ele vai estudar, porque daí, nesse caso, pode até ser que dentro de casa seja melhor. Tia, antes que o Instagram nos derrube, eu quero que você fale dos seus contatos. O pessoal está vendo aqui a bolinha, nós dois aqui, Thiago Tamburini, que tem um trabalho lindo. Conta um pouquinho do podcast, o que você quiser, nosso antes podcast, que a gente né? Então, a gente tem um podcast lá com a Jovem Pan, com a Paulinha Carvalho, que você também tem, tão bacana, né? Que chama Manual do Filho. Então é só entrar nas principais plataformas, procurar Manual do Filho ou Thiago Tamburini, o Thiago é sem H. Tem o meu Instagram, que eu faço uma série de ações e também coloco uma série de vídeos. E tem agora o meu workshop que eu estou lançando. É o primeiro workshop online, eu sempre fiz nas escolas. Eu fiz a vida inteira nas escolas. Esse ano eu resolvi que eu vou fazer então online para vamos testar como é que as pessoas recebem essa ideia, né? Estou muito feliz, já tem 75% das vagas completadas. Eu não sabia! É só entrar lá no link da bio que tá lá, um workshop. São 3 encontros de 1h30 só para falar sobre adolescentes. Eu quero agradecer você ter vindo e dizer para quem está aqui, quem é meu seguidor, quem vai ver isso depois, Thiago é fera demais, ele é o queridinho das escolas, ele está sempre lá fazendo as palestras incríveis. Os adolescentes são apaixonados por ele, porque ele faz um trabalho incrível de resgate desses adolescentes, para que esses adolescentes se reencontrem. Eu mesmo indico um monte de cliente para ele, sabe? Verdade. Eu confio, adoro. O podcast dele, Manual do Filho, vale muito a pena. É só você colocar em qualquer plataforma de Spotify. Se você não tiver nenhuma, joga no Google que você vai encontrar um jeito de assistir. E sigam aqui no Instagram, que o Thiago tem um trabalho lindo e pode ajudar muita gente. Se não você, alguém que você conhece. Obrigado pela generosidade. Obrigada. Valeu. Obrigada, querido. Até um mais. Beijo. Tchau. Até mais. Tchau. Queridos, um beijo grande. Obrigado por mais um encontro. Nos vemos segunda-feira que vem às 19h30. Até mais.